Bom dia com alegria! O nosso sábado começou de uma maneira incrível, porque hoje nós vamos ser ungidos, abençoados por esse homem de Deus, pastor Cristiano Araújo, que é pastor da Paz Church de Palmas, e ele vai te entregar hoje que você jamais imaginou. Já envia aí o aviãozinho. Bom dia com alegria. Eliana Zelmer, minha amiga linda. Eliana Zelmer Poeschi, te amo. Bom dia, Leão. Bom dia, meu sogro, minha sogra. Foi aniversário ontem. Parabéns, dona Vera. Que alegria poder celebrar a sua vida. Evânia, diretamente do Pará. Nós estamos aqui já prontinhos. A Anne, minha tia. Uau! Jaqueline, minha vizinha abençoada, maravilhosa. Eu já vou convidar aqui o nosso convidado super especial, porque ele vai entregar algo poderoso do nosso Deus diretamente pra você. Então eu já vou mandando aviãozinho. Me ajuda aí a mandar os aviãozinhos que eu já vou chamar o pastor Cristiano Araújo. Ele já está pronto, aguardando. Uau, que extraordinário. Vai ser lindo. Lourdes de Duaré, meu anjo da guarda, o anjo da guarda da nossa família. Deus te abençoe, Lourdes. Bom dia, meu pai, te amo. Uau. Ângela Estival, minha prima maravilhosa. Rafa Machado, saudade de você, te amo, amiga. Uau. Abelino. Vou chamar aqui que eu já tô querendo receber tudo que o pastor vai entregar pra nós hoje. Vamos lá. Cristiano, hoje... Já enviei. E nós estamos aqui prontos para tudo que Deus vai entregar para nós. Bom dia! Bom dia com alegria! Pastor Cristiano Araújo, seja bem-vindo Bom ao programa dia, bom dia. Juntos. Graça e Muito paz. obrigada pelo seu sim, pela sua disposição, pela sua prontidão. Eu que ainda não tive o prazer de conhecer a sua unção pessoalmente, mas eu já me sinto abençoada pela sua presença de espírito. E quem nos conectou, gente, a importância das conexões certas. Quem me conectou ao pastor Cristiano Araújo foi o Eduardo Yoshimoto, que esteve com a gente no sábado passado, diretamente do Farm Day. Então, olha, pastor, muito obrigado pelo seu sim. E eu quero agora te entregar a palavra, pastor, para o senhor já começar com uma oração, porque você tem a unção. Então, por favor, ore por nós, que nós vamos começar com tudo. Amém, amém. Antes da gente até mesmo orar, na verdade, eu que quero agradecer. Para mim, Pastor, a... oi. Cortou sua voz, eu não escutei, pastor. Voltou, Ah, agora voltou. tá bom. Então, como eu estava dizendo, eu sempre me sinto um privilegiado, né? Assim como o apóstolo Paulo falava, eu sou devedor daquilo que o Senhor, né, me deu. Então, é sempre um privilégio, um prazer, uma honra poder compartilhar a palavra de Deus, seja de forma online, pessoal, no um a um, para a multidão, em qualquer momento. Uau! É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. E vamos orar então para a gente começar, né? Sim, por favor, vamos abaixar suas cabeças. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, porque mais uma vez a tua misericórdia se renovou sobre nós. É a causa, Pai, de nós não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Nós te damos graças por esse privilégio, por essa oportunidade que nós temos de ouvirmos, compartilharmos da tua palavra, das instruções do Senhor para cada um de nós. E nossa oração nessa manhã é para que aquilo que for compartilhado, a palavra que for semeada, encontre em cada coração, em todos nós, uma terra fértil, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, não somente adquirir conhecimento, mas possamos ter a nossa vida transformada pela tua palavra. Que cada semente plantada em nosso coração possa gerar frutos, frutos permanentes, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos gratos, porque sabemos que o Senhor fará infinitamente mais para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Confirma sua oração. Ligo na terra, peço que Deus ligue no céu. Uau. Amém, amém. Ariane, então assim, a gente tinha conversado, né? E eu quero começar aqui falando um pouquinho do Salmo 126, um texto que é um texto muito precioso porque trata ali do reconhecimento, é um cântico de gratidão do povo de Deus depois que o povo saiu ali do exílio, né, que durou 70 anos na Babilônia. Então eles estão retornando para Jerusalém e então esse salmo é descrito como uma gratidão do povo por aquilo que eles estavam fazendo, por aquilo que Deus fez na vida deles. Você levantou a mão? Não, isso que eu estava tentando entender o contexto. Então, é o retorno para Isso, Jerusalém. isso. Ele, por causa do pecado, né, o povo estava se afastando de Deus, então o juízo de Deus veio como a destruição de Jerusalém e o exílio do povo de Deus para a Babilônia. Então eles Uau. saíram de Jerusalém, foram levados como escravos para a Babilônia, e esse exílio durou 70 anos, como inclusive havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Então, ao final desses 70 anos, por causa da misericórdia de Deus, porque Deus falou que duraria 70 anos, então, ao final dos 70 anos, o povo começa a retornar para Jerusalém. Então, é nesse retorno que esse salmo é feito. Então, o salmo é uma canção de gratidão por aquilo que Deus estava fazendo, e como a gente vai ver no decorrer do salmo, são apenas 6 versículos, mas no finalzinho do Salmo 126, no começo eles agradecem pelo que Deus tinha feito, mas no final eles ainda estão com expectativa por aquilo que Deus ainda ia fazer. Então é nesse Uau. contexto que o Salmo 126 é descrito. Poderoso. A importância, gente, da gente ter um contexto. Por muito tempo a Bíblia teve solta na minha cabeça. Era um pedaço aqui, um pedaço ali. E eu fiquei encantada quando eu consegui ler a Bíblia inteira. Por isso que eu convidei vocês para entrarem comigo nessa jornada, porque agora eu tenho uma noção geral do Sim. começo de capa a capa. Então, isso que o pastor Cristiano falou que é importantíssimo a gente entender que as coisas têm um contexto. A gente não pode deixar solto na Bíblia. E tudo, gente, quando eu comecei a ver, igual você tá falando aí, pastor, eu lembrei Nabucodonosor. Quando eu fui ler na Bíblia, eu estudei Nabucodonosor. Então, assim, é um fato histórico, comprovado até pelos ateus, pelos cientistas, a existência de Nabucodonosor. Então, tá tudo aí pra nós. E hoje você vai receber de uma maneira especial. Esteja pronto, que o pastor vai entrar no seu coração, sua vida vai ser transformada. Amém, amém. Então, falando ali, por exemplo, do primeiro versículo, né? O primeiro versículo do Salmo 126 fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, aqui é justamente Bom os dia, salmos. deputado Carlos Gaguinho, pastor deputado Carlos Gaguinho, acabou de entrar aqui na nossa live. Seja bem-vindo, deputado. Uau! Amém, amém. Seja bem-vindo. Então, o versículo primeiro ele está justamente declarando isso, né? Que quando o Senhor trouxe o povo de volta do exílio, foi como um sonho. Por que como um sonho? Porque eles passaram 70 anos e, por mais que havia a profecia de que o exílio duraria 70 anos, mas para quem está vivendo aquele momento de escravidão, de afastamento da sua terra, eles não, se eles não estavam mais em Jerusalém, não estavam mais em contato com o templo, então não havia mais relacionamento com o Senhor. Então, quando eles retornam para Jerusalém, sai desse período de exílio, é justamente um sonho para eles. Era algo que eles olhavam para frente durante a escravidão, aguardavam com expectativa e ansiavam para que isso acontecesse, e agora eles estão vendo acontecendo. Então, aquilo que era um sonho agora se tornou realidade. Agora Uau! é algo que eles estão experimentando de fato, a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida deles. Poderoso. Seu Gaspar, bom dia com alegria. Doutora Lisa Pena, psiquiatra, conectada com a gente. Érica Caraça, diretamente de BH. Uau, gente, nós estamos com o Brasil, um pedacinho do Brasil de cada lugar aqui, preparado para Amém, ouvir o que o pastor tem para nós. amém, amém. E isso deixa claro, né, que o Senhor é fiel em suas promessas. Né? O profeta Jeremias
Jeremias havia dito, o cativeiro, o exílio duraria 70 anos. E ao final desses 70 anos, a promessa que Deus havia dado aconteceu. Então, isso é uma demonstração de que o Senhor é fiel naquilo que ele diz. Né? Por isso que a própria Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E isso é dito num contexto de promessa. É Deus falando, Deus prometendo algo e falando: olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele prometeu e não vai cumprir? Então, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que o Senhor derramou e declarou sobre nós, por meio da sua palavra, que é inerrante, que é infalível, que é a nossa única base para a nossa fé, nós devemos confiar naquilo que o Senhor disse. Se o Senhor disse, ele é fiel para cumprir. Então é isso que o versículo 1 então está celebrando, né? Celebrando a fidelidade do Senhor por esse retorno do povo de Deus do exílio. E Pastor, a aí, importância de sim, celebrar. com Quantas vezes nas certeza. nossas vidas a gente não celebra os nossos ganhos? E aquilo que eu não reconheço, eu não celebro. O que eu não celebro, eu não recompenso. O que eu não recompenso, sai da minha vida. Uau, gente, quantas coisas eu e você estamos perdendo simplesmente porque eu não tô celebrando, não tô vibrando. Ah, que legal, né? Eu fui promovida aqui no trabalho, né? Meu filho tirou uma nota boa na escola. Não, gente, o nosso Deus é o Deus da alegria. Vamos celebrar. Na Bíblia a gente vê grandes celebrações. Os salmos, igual está sendo falado agora. O cântico de Miriam, de vitória, após atravessar o Mar Vermelho, que Deus abriu para esse povo. E aí Miriam celebrou com todos aqueles milhões de pessoas. Então celebra a sua vida. Você acordou agora, você tá vivo, você tá saudável. Obrigado, meu Deus. Ah, não, mas tá doendo meu pé, que eu tô com a dor no pé. Celebra, que essa dor vai até sumir. Olha aí a dica de hoje, celebra. Amém, amém. É justamente isso que eles fazem no versículo seguinte, no versículo 2 e 3 do Salmos 126. Então ele começa celebrando, o salmista começa declarando aquilo que eles viveram por causa da bênção que acabara de acontecer. Então o versículo 2 fala assim: nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Então, o povo de Deus está celebrando, a boca deles se encheu de riso, eles estão cantando de alegria por causa daquilo que Deus fez. Então, a nossa vida deve ser uma vida em resposta ao que o Senhor já fez. Né? Então, por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, quando ele está preso, ele escreve a carta aos Filipenses, ele fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Uma vez mais digo, alegrem-se. Amém. Então, é alguém que está preso e está falando que é para a gente se alegrar. Isso demonstra que não é por causa da circunstância ao redor, porque, na verdade, Paulo não teria motivos circunstanciais para se alegrar, porque ele estava preso. Mas ele diz, é para nós se alegrarmos no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria. O Senhor é a nossa fonte de gratidão. E quando nós olhamos para aquilo que ele já fez, não somente por aquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele já fez, nós temos inúmeros, milhares e milhares de motivos para agradecer. É igual você acabou de falar, Iane. Todo mundo que está aqui com a gente agora acordou hoje. Então, Glória se a nós Deus. acordamos, já é um motivo para celebrar e para sermos gratos ao Senhor. Né? E aí, o versículo 2 Essa ele alegria, continua falando pastor, assim. só Sim, queria pontuar isso que você falou aí, porque bateu pra mim. Gente, Deus é alegria. Aí Paulo tá na cadeia, humilhado, sofrido. E como assim? Ele fala pro povo a palavra de alegria. Então, quantas vezes na minha vida que eu tô passando por um problema e sabe onde está a solução? Em eu sair da energia do problema e ir pra energia da alegria. Ah, não, mas eu não tô afim. Deixa eu falar uma coisa. Treina. Treina até se tornar. Põe a caneta na boca, não tem a caneta. Você tá triste? Eu já dirigi até o outono inteiro com a caneta na boca. Eu saí de casa brava. Aí você quer saber? Eu não vou chegar no meu trabalho com a energia que eu tô. Eu coloquei a caneta na boca, assim, eu coloquei a caneta na boca até o trabalho. Hora que chegou lá, eu não lembrava nem por que que eu tava nervosa. Por que que você vai abaixar a cabeça? Quem que gosta da tristeza? Quem que gosta da energia ruim?
é lá de baixo, é o inimigo. Só que se você é de Deus, não, mesmo se você estiver triste, busca uma energia, muda o ambiente, sai de um lugar, vai pro outro, arrumou. Você tá com problema no trabalho, ficou triste? Vai lá no banheiro, joga uma água no rosto, dá uma animada e sai lá fora. Você já resolveu o problema. Só com a sua alegria você já resolveu, porque Deus quer você alegre. Não vem culpar Deus pelo que aconteceu, não. É só a lei da semeadura. Às vezes você fez um trem errado, você só vai colher ali, depois você muda. Pega isso, gente. Na cadeia, Paulo falava pro povo ficar alegre. Uau! É verdade, é verdade. E aí o salmista então continua, ele celebra, né, por aquilo que Deus fez, e ele fala: as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Então, o que o salmista está falando aqui? Que a atitude deles de celebrar, porque eles estavam celebrando os ímpios, essas outras nações se diz respeito aos ímpios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Então, é, quem não é povo de Deus está vendo aquilo que Deus está fazendo. Então, é por isso que essa nossa forma, aquilo que nós fazemos, a forma como nós agimos e reagimos às situações, demonstra ou não, né, a confiança que nós temos no Senhor, a celebração que nós temos no Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Porque se em meio a qualquer situação, independente se seja uma situação boa ou uma situação ruim, mas em qualquer situação, se eu estou celebrando aquilo que Deus está fazendo, se eu sou grato por aquilo que Deus fez e por quem Deus é acima de tudo, as pessoas estão me olhando e vendo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E as pessoas que ainda não conhecem o Senhor podem se aproximar do Senhor por causa da celebração, por causa da minha forma de viver em resposta a quem Deus é. Uau. Então, isso diz Pastor, muito. Ah, e sim. te falar uma coisa, eu tô pensando aqui. E alguém que tá vivendo, não estou falando de prisão, mas alguém que tá vivendo na sua vida hoje um luto. Alguém que perdeu um familiar, alguém que tá nesse momento de perca, de partida. Então, aí eu falo, não, peraí, não tem como a pessoa tá no velório e celebrar. E aí já tá incongruente. Então, a gente pensa, vamos viver o luto é real, ele existe, só que vamos colocar uma data. Qual que é a data? Coloca aí, é um mês? O que você precisa? É 2 meses? Põe lá a data. Diz que o maior luto, de acordo com a ciência, a neurociência, o maior luto gira em torno aí de 70 dias. Ah, não, não, mas é o seguinte, eu não vou esquecer da pessoa, foi muito importante na minha vida. Ok, você vai ficar com a memória positiva, com a saudade, mas você não pode ficar mergulhada no luto. Então, o que é o convite? Eu não sei o que você está passando. Mas se for algo relacionado a uma perca, a uma morte de alguém, você coloca uma data. A partir daquele dia, acabou. Aí aquele dia, mesmo se você estiver triste, mesmo se você estiver derrubado, você vai vibrar nessa energia que nós estamos falando. Aí você vai vibrar na alegria, você vai começar a morder a caneta, você vai começar a ativar o que tem de melhor em você. Era só isso que eu queria falar, porque Deus tocou meu coração para eu falar isso aqui agora. Sim, fazendo até um adendo a isso que você disse, a questão do luto é, é importante, é necessário a gente viver o luto, mas talvez mais do que isso, é importante nós entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Hum. E talvez isso nos motiva até enquanto nós temos as pessoas queridas ao nosso redor, a nós sermos mensageiros da verdade. Porque a gente sabe que para aquele que tem a sua vida baseada no Senhor, aquele que é salvo, a morte aqui, na verdade, não é uma morte, né? É apenas uma passagem. Daqui a pouco nós viveremos a eternidade todos juntos. Então, isso nos leva a, mais uma vez, a sermos intencionais no compartilhar do Evangelho, porque se a pessoa ainda não conhece a Jesus, mas ela está viva, ainda há tempo. Né? Na mesa do Senhor, há vaga para Amém. todos. Então, Glória a Deus. nós podemos compartilhar o Evangelho para que aquela pessoa seja salva, para que no dia que ela vier a falecer e a gente ficar aqui, a gente vai sofrer o luto da perda momentânea, mas nós teremos a convicção de que na eternidade estaremos juntos para todo sempre. Então, a gente ter mais esse ânimo, essa intencionalidade
de sermos mensageiros das boas novas do Evangelho para todos. Né? A palavra de Deus fala que o desejo do Senhor é que nenhum se perca. Então, se o desejo do Senhor é que nenhum se perca, todos são alcançáveis pela verdade do Evangelho. O que falta, talvez? Falta eu, falta você, falta todos nós sermos mensageiros como o Senhor nos chamou para ser. E chamar para entrar. Então, por isso que esse projeto aqui é algo que queima no meu coração da gente ler a Bíblia inteira juntos em um ano. Porque não é sobre eu ler a Bíblia na minha casa, no meu quarto, sozinha. Ei, é você ir lá e chamar seus filhos. Vamos ler a Bíblia. Então eu leio pra você, é você chamar sua vizinha, é você chamar os seus familiares pra entrarem nessa jornada de ler a palavra de Deus, porque o nosso Deus é um Deus geracional. Ele quer que essa palavra passe de geração para geração. Ele deixou em tábuas escrito. Então você tem um convite diretamente dos céus de ser esse mensageiro da boa nova. Ah, eu não sei pregar, eu não sou um pastor, eu não sou uma pastora, eu também não sou. Eu sou uma médica, eu sou uma empresária. Eu também eu não sou teóloga. Eu não estudei, mas eu sou apaixonada pela palavra. E Amém. você que tá aí também é um apaixonado. Então só pega essa missão e vai lá. E convida. Tem pessoas que estão esperando só você abrir sua boca para falar da palavra de Deus para elas. Justamente. Foi isso que, seguindo no nosso salmo, foi isso que aconteceu, né? Porque o povo celebrava, é, aquilo que Deus estava fazendo era visto pelos demais, e os demais que não eram povo de Deus estavam falando, o Senhor fez coisas grandiosas por ele. Então, eles estavam reconhecendo a grandiosidade de Deus. Estavam reconhecendo que quem fez o povo sair do cativeiro na Babilônia foi o Senhor. Então, é a importância, inclusive, do nosso testemunho. Né? Você falou muito bem, Ariane. O evangelho não foi chamado para ser compartilhado somente por quem tem o título ou a função de pastor, de alguém que tem o ofício pastoral. Na verdade, a mensagem foi chamada para ser compartilhada por todos nós. Né? Quando a grande comissão nos foi dada, Mateus 28, ide, portanto, pregar o evangelho. É para todos. Não falar, ide, portanto, os pastores e preguem o evangelho. Não. Ide, e era uma direção que ele estava dando ali para os discípulos e que chegou até nós. Então é para todo mundo tem a capacidade de compartilhar o evangelho. Eu sempre penso que nem todo mundo será um pastor, um líder ministerial, digamos assim, mas todo mundo, hoje, nós temos o maior acesso já descrito na história da humanidade à palavra de Deus. Uau! Tem Bíblia para todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Nós, brasileiros, então, nós temos acesso livre àquilo que a palavra de Deus tem. Então, nós não temos desculpas para não compartilhar. Né? Uau! E tem gente que esse id bate muito forte para mim. Por quê? Eu tenho. Eu tive muitas crenças para começar a falar do evangelho. Essa é uma crença limitante, que eu achava que eu não tinha um embasamento. E outra, tem gente aqui, não sei se você compartilha da mesma crença que eu compartilhava, que eu já venci. É tipo assim, oi, o que que vão pensar de mim? Ué, agora a Ariane tá só querendo pregar. Ah, ela tá querendo aparecer aqui no trabalho. Chegou com essa Bíblia aqui pra falar que ela é melhor que a gente. E aí, essa voz que fica falando no seu ouvido tá atrapalhando você de cumprir o propósito seu aqui na Terra. Você tá liberado. Ide e leva a palavra onde você tá. Nós temos esse chamado de ide e anunciar o evangelho. Então, você não tem o conhecimento, você já tá liberado. Essa crença capacitante você já venceu. E essa crença de que, ah, não, fulano quer aparecer. Ele quer falar que ele é melhor que os outros. Por isso que ele tá pregando a palavra pra se achar. Deixa eu falar uma coisa, não é nada sobre você. É sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. Você é só um instrumento. Só te falar uma coisa, se você não for, Deus vai usar outra pessoa. Vai usar até uma mula. Eu não sou privilegiada de estar aqui, não. Por quê? Porque Deus podia usar uma mula para falar. E você vai ser usado também. Você só ide anunciar o evangelho. Quebra essa crença que não vai falar. Ah, é vergonhoso eu chegar onde tá e ficar falando de Deus, ficar falando de Bíblia, vai achar que eu sou agora um maioral. Ou então até um doido. Tô nem aí. Deus tá nem aí, se o povo vai achar que você é doido. Você só vai lá e faz. Só vai lá e faz. Você vai ver a maravilha. Você vai começar a colher a lei da semeadura, de tudo que você tá plantando de bom nessa terra. Uau! Sim. Na verdade, Ariane, a gente tem que pensar assim: se a
já foi alcançado pela graça, né? O Senhor nos alcançou por meio de alguém, alguém compartilhou o evangelho com a gente, e por causa do evangelho nós cremos, né? E isso nos foi dado de forma gratuita, né? A palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, nós estamos nesse lugar de recebermos a graça de Deus e sermos alcançados por ela. Então, nós não vamos compartilhar com o próximo, porque todos pecaram, a Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós nascemos nesse lugar de afastamento do Senhor, todos, não tem ninguém, desde de Adão, né, depois que pecou, Adão e Eva, até o fim dos tempos, ninguém vai nascer e não estar primariamente nesse lugar de afastamento do Senhor. E se por algum motivo o Senhor, por meio da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua misericórdia, nos alcançou pela graça, o Evangelho nos alcançou e agora nós fazemos parte da família de Deus, por que nós não vamos compartilhar isso com aquele que ainda não foi alcançado pelo Senhor? É como, você que é médica, né, você deve entender isso, é como alguém que tem um remédio para uma doença incurável e você tem a possibilidade de compartilhar esse remédio com todo mundo, mas você não vai compartilhar porque você tem vergonha, porque você é tímido ou porque você acha que não, é só fulano de tal que pode fazer isso. Não, cara. Nós temos um remédio para a pior doença do universo, que é o salário do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E essa morte significa uma separação eterna do Senhor. E nós temos o remédio para essa doença que remédio nenhum poderia curar, que é o próprio Jesus. É a graça de Deus, é o sacrifício do Senhor que pagou a nossa conta. Então nós temos essa fórmula, esse remédio para essa doença e não vamos compartilhar? Não, na verdade nós deveríamos todos nós sairmos todos os dias, em todos os cantos, em toda oportunidade, a compartilhar essa graça salvífica que nos alcançou um dia e que pode alcançar tantas e tantas outras pessoas. Uau. Pastor, e isso eu tava pensando aqui na minha vida, sabe por que eu não pregava antes? Orgulho. Por quê? O meu orgulho me protegia. Porque eu não queria passar vergonha, eu não queria me expor. E aí eu tava deixando de entregar o remédio, tava guardando o remédio pra mim por egoísmo, por orgulho, pra não querer me expor, não ser criticado, colocado no meio, no centro. Eu não tinha Instagram, eu tive que abrir um Instagram. Tive que botar a minha cara aqui pra ser julgada. E daí, tô nem aí. Eu tive que sair da minha zona de conforto, do meu orgulho, pra vir aqui. Você sabe o quê? Passar vergonha, me humilhar. Se Jesus Cristo foi humilhado na cruz, por que eu, Ariane, não posso ser humilhada? Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Uau, pessoal, agradecer as 60 pessoas que estão conectadas com a gente aqui nesse momento. Renata Alvarenga, maravilhosa, vai ser nossa palestrante também. Uau! Minha avó, de 84 anos, já está conectada com a gente aqui. Isabel Rocha tá lá de Brasília, minha amiga maravilhosa. Gente, é muito lindo ver o Brasil todo aqui junto nessa palavra com o pastor Cristiano. Amém, amém. E aí, finalizando a questão do Salmo 126, então a gente viu até agora, né? O povo celebrando o retorno do exílio, eles cantando e sua boca enchendo de riso por aquilo que o Senhor fez, as nações inimigas que não faziam parte do povo de Deus, reconhecendo que foi Deus que fez aquilo que eles estavam vivendo, que o povo de Deus estava vivendo. Então nós chegamos aqui nos versículos finais desse salmo, que é justamente agora uma transição. Eles passam desse lugar que eles reconhecem o que Deus havia feito, reconhecem a bondade de Deus por tirá-los do exílio de 70 anos, mas eles estão com a expectativa na promessa completa, porque se a gente lê, tem uma promessa que está lá descrita em Isaías 51:3, que diz assim: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor.
Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e o som de canções. Então, o profeta Isaías está profetizando algo que aconteceria quando eles retornassem do exílio. Então, ele fala assim, que tornará seus desertos como Éden. Então, pensa comigo, está falando que o povo de Deus viveria algo extraordinário, como se o deserto se tornasse o Éden agora. E a gente sabe, no Éden Uau! existia fartura de tudo. Olha isso, gente. Não, constrói. Olha aqui, o pastor comunicou essa mensagem. Imagina, cria na sua mente uma imagem disso. Vamos lá. Deserto, escassez, seca, sol, falta de água. Imagina o Éden, o paraíso, as frutas, a sombra, você conversando com os animais. Olha isso, olha essa imagem de transformar deserto e Éden. Gente, vai lá e pega. Pega isso para sua vida. Que poderoso! Imagina. E quando você imagina, isso já vai gerando o quê? Um sentimento. Em mim já chegou um sentimento assim, de me sentir acolhida, acalentada. Que o deserto que cada um, que eu e você estamos vivendo, ele pode virar o Éden. Se eu fizer o quê? Se eu entrar numa jornada com Deus. Uma jornada de transformação, de moer o meu orgulho, de me humilhar, de pedir perdão pelos meus erros. Eu vou ter uma intimidade com Deus. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou rezar. Eu vou escutar louvor. E eu vou fazer o quê? Me conectar com a minha melhor versão em Deus. Uau, a Evânia pegou. Ó, Evânia, é isso aí, é isso, é esperta. Você já pegou essa visão pra você. E você aí, pega o seu deserto, seja ele o que for, financeiro, emocional, conjugal, filho, saúde, pega, sai desse deserto, sai desse lugar e vem para esse outro lugar, pela graça de Deus. Uau! Então, a promessa era essa, né? A promessa para aquele povo, a promessa que Deus tinha dado por meio do profeta Isaías era de que os desertos se tornariam como Éden. E aí, então, o Salmo 126, no versículo 4, que é a sequência que nós estamos lendo, eles agora estão falando isso. Eles falam, Senhor, perdão, restaura, Senhor, a nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Então, eles estão lembrando da promessa de Deus, que o deserto seria como Éden. E eles estão chegando em Jerusalém, estão vendo a destruição da cidade. A cidade ainda não havia sido reconstruída, o templo não havia sido reconstruído. Então, eles estão vendo aquele ambiente de restauração, por mais que eles são gratos por não estarem mais vivendo no exílio, mas eles ainda estão vendo que a promessa do Senhor não se cumpriu como um todo, né, por completo. Então, qual é a motivação deles agora? É orar, é buscar no Senhor, é para que o Senhor faça aquilo que ele prometeu de forma completa. Então, por isso que eles falam, restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Né? Uau! E aí, o versículos 5 e 6, eles finalizam falando isso. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Quando choram, lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então, esse semear com lágrimas fala das batalhas da nossa vida. Enquanto nós estamos semeando, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja complicado, mas nós estamos semeando confiantes no Senhor, que é quem dará a colheita. Então, Uau! aquele que semeia com lágrimas, voltará, retornará, colherá com gritos de alegria. Então, a colheita, e principalmente se a gente pensar que a nossa colheita maior nem é aqui nessa terra. Por mais que o Senhor é capaz, por mais que o Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor é abençoador daqueles que o buscam. Então, nos abençoar faz parte de quem Deus é. O Senhor quer nos abençoar aqui nessa terra. Mas talvez nós devemos ter sempre em mente que a nossa colheita maior não é aquilo que nós poderemos colher aqui enquanto em vida. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no imaginário humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que isso fala? Isso fala da eternidade. Uau! A nossa maior expectativa no Senhor não é bênção alguma que o Senhor pode nos dar aqui na terra, conquanto tudo isso seja muito bom. Isso é bom, é celebrado,
nós esperamos no Senhor aquilo que Ele pode nos dar enquanto em vida, mas a nossa maior expectativa, aquilo que deve pulsar o nosso coração, é uma eternidade com Ele. Quando nós estivermos eternamente olhando para o Senhor e desfrutando plenamente de quem o Senhor é. E aí, naquele lugar, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais luto. Porque nós estaremos com o Senhor eternamente, desfrutando plenamente de quem Deus é. Então, essa deve ser sempre a nossa expectativa, né? Sempre o nosso coração, nossos olhos devem estar fixos e sempre olhando para o Senhor. Uau! E, pastor, quero dar boas-vindas Sim. aqui também para a Regina Abreu, que é mãe do Yuri. Doutora Demir Moura, o médico, meu cunhado, que me entregou a primeira Bíblia, tá aqui com o pai dele, seu Ademir, Dona Neuza. Sejam bem-vindos, nossos palestrantes também da Bíblia, que tem um ministério incrível. Quando o pastor estava falando aqui de riacho, de o riacho que inunda o deserto, gente, é a nossa vida. Nós temos que ser um fluxo, um rio, um riacho que vai, e aí tem pedra. O seu Gaspar colocou aqui o que que é o deserto. Ah, não, ele não tô vivendo deserto. Não, minha vida assim tá normal. Ele fala deserto, não deve ser comigo, não. Deixa eu falar uma coisa, você tá insatisfeito? Você tá ingrato? Você tá reclamando? Você tá triste? Você tá no deserto, cara. Você tá no deserto. Porque o que que é o Éden? O Éden é o entusiasmo, a esperança, o amor. Então, se você tá imaginando essa situação, você tá lá na insatisfação e vem o riacho, gente, o que que é um riacho? Ele é um fluxo, ele passa em cima de tudo, ele vai lavando, ele vai limpando. É água limpa que limpa esse deserto de seca, de água suja, deixa sua vida fluir. Quantas pessoas estão represando, igual uma lagoa. Gente, lagoa, tô falando agora com o povo do agro aqui. Meu padrinho! Meu padrinho Tio Renato, seja bem-vindo. Te amo. Quantas vezes que a gente represa as coisas como uma lagoa? Lagoa fede. Como é que é a água da lagoa? Ela é suja. Por quê? Porque ela fica represada. Aí, agora, se você conseguir imaginar um rio fluindo, descendo, pode até cair uma sujeira lá, só que ele continua e ele se limpa, deixa a sua vida ser um fluxo, não represa mágoa, não represa rancor, não represa vingança, falta de perdão. Tem gente aqui que tá preso, igual eu já tive, na falta de perdão. O dia que você perdoar, que você liberar perdão, a sua vida vai fluir, você vai sair dessa cadeia, desse deserto, você vai virar um fluxo, um imã de coisas boas na sua vida. Você é convidado hoje a fechar o seu olho. Pode terminar essa live, você vai fechar o seu olho, vai imaginar quem você estava murmurando. Você estava reclamando de quem? Você vai fechar o olho, respirar 3 vezes, hiperventilar, imaginar essa pessoa na sua frente. Você vai falar dentro do banheiro, dentro do seu quarto, em voz alta. Você vai falar, fulano, você tá perdoado. Fulano, você tá liberado pra ser ainda mais feliz e próspero. E você ainda vai falar, e eu me libero também, viu? Eu me libero de você, eu me solto de você, e você ainda tem que ter a humildade de falar assim, e me perdoa, porque eu errei. Ah, não, não, não errei não, Ariane. Eu fui vítima dessa pessoa, eu sou uma vítima dessa pessoa. Mas te falar uma coisa, você teve pensamentos ruins dessa pessoa. Não, eu não desejo mal pra ninguém. Ok, mas você pensou algo ruim pra essa pessoa. Então pede perdão e se libera e desce esse rio que flui na sua vida. Que Deus é essa abundância na sua vida. Uau! Amém, amém. Inclusive, nós, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós pedimos para que Deus nos perdoe, assim como nós Não, perdoamos, né? isso tem Então, mais forte. Eu vou até escorregar aqui na cadeira que esse daí fala comigo. Eu quero ser perdoado, meu, eu não perdoo. Meu Deus, isso aí, justamente, Pai Nosso. Eu só quero justamente. ser perdoada. Eu não consigo perdoar. Meu Deus. Eu perdoo pouco, eu vou ser perdoada pouco. Eita, vai dar ruim essa conta, hein, pastor? Vai dar ruim essa conta. Mas pode, Kênia! A Kênia, a Kênia é especialista em pedir perdão. Kênia, minha amiga, minha fisioterapeuta, especialista em pedir perdão. Você me inspira, amiga. Tem que ter coragem. Só pede perdão quem tem coragem de se expor, de se humilhar. Dói, dói. Quando eu vou pedir perdão, cara a cara, FaceTime, doeu pra caramba. Doeu como nunca. Mas também doeu só naquela hora. Depois, pastor, passou.
Joguei a mochila fora. Fiquei livre. Joguei pra lá. Se Amém. alguém quiser, pega aquela mochila suja. Eu não pego mais, não, que é trem pesado. E eu vou além, Ariane. Eu digo, é preciso coragem para pedir perdão, mas também é preciso ter o entendimento de que não é mérito nosso. Nós somos perdoados sem mérito nosso. Todos nós somos perdoados pelo Senhor por algo que nós não merecemos. Nós não merecemos perdão. Não é porque eu sou bonzinho. O Senhor nos perdoou, não é porque eu sou bonzinho. Talvez é isso que nós precisamos ter uma convicção clara no nosso Forte, coração. hein? Explica aí pra mim. É forte isso aí, pastor. Não, é porque assim, a gente tem uma mentalidade de que nós recebemos o perdão do Senhor porque eu sou bonzinho, ou porque eu faço boas obras, ou porque eu sou generoso, ou porque não sei o que, eu parei de fazer coisa errada. Não. Nós somos perdoados, a palavra de Deus é bem clara. A salvação que vem por meio da graça é de graça. E o texto ainda fala assim: é, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, justamente para que ninguém se glorie. É justamente para que ninguém ache que é mérito. Então, quando nós entendemos que, sem merecermos, o Senhor nos perdoa, cara, nós somos praticamente devedores de tudo na nossa vida ao Senhor. Como que a gente vai reter perdão de alguém? Como que a gente vai olhar para uma pessoa que nos magoou ou o contrário, ou talvez eu magoei a pessoa e eu não sou capaz de olhar e pensar assim, cara, se o Senhor não tivesse me perdoado, o meu destino eterno seria a morte. Meu Como Deus. que uma pessoa com essa convicção, com esse pensamento, vai reter perdão de alguém? Então, talvez mais do que coragem, e a coragem é necessária, porque se a gente não tiver coragem, a gente não dá a cara a tapa, mas talvez mais do que a coragem, é a convicção de que somos eternamente devedores do perdão ao Senhor. Então, se como devedores desse perdão ao Senhor, porque Ele nos perdoou dos nossos inúmeros pecados e nos perdoa dia após dia, nós não vamos reter perdão de ninguém. Nós não vamos reter perdão de ninguém. Na verdade, nós vamos ser instigados e motivados dia após dia a perdoarmos todo mundo. Uau. Sabe quem que eu achava que eu sabia perdoar, sabe? Eu vivi uma jornada, eu fiz um processo de coach, meu coach me ensinou que era perdão, me humilhei. Eu tenho uma lista, eu mostro pra muita gente, tem uma lista no WhatsApp, quem eu pedi perdão cara a cara, quem eu pedi FaceTime, quem eu liguei e quem eu fiz a ferramenta que eu ensinei aqui de fechar o olho, porque às vezes é uma pessoa que já morreu, uma pessoa que você não vê, não sabe nem o telefone, aí eu faço a ferramenta. Mas, pastor, o dia que eu conheci uma mulher que tá aqui na live, eu já a conhecia, só não conhecia esse lado dela. Débora Simoni, a arquiteta mais famosa do Tocantins, arquiteta da revista Casa Vogue. Gente, ela, que é uma artista, uma celebridade pelo que ela faz, pelo que ela é, ela me arrebentou na hora que ela falou a história de perdão dela. Porque não é, a Débora ensina não é só sobre você liberar perdão, mas e para você sair desse lugar e ser autorresponsável pelo que te acontece. A Débora se expôs para me ensinar uma coisa que bate muito forte. A Débora pediu perdão pro agressor dela, que agredia ela de maneira física. Além de liberar perdão pra ela, ela falou assim: Fulano, eu quero te pedir perdão por ter te instigado a bater em mim. Gente, que humildade. Você ter essa consciência. Porque às vezes eu quero me colocar de vítima. Não, Fulano fica falando mal de mim aí. Eu não faço nada. Agora você assumiu a autorresponsabilidade, que você instigou uma pessoa a falar mal de você. Você instigou. Gente, isso é muito de Deus. Débora Simoni, obrigada. E eu te falar uma coisa, Débora, você tem que ir pra igreja, fazer seu testemunho. Abrir sua boca, porque tem gente morrendo, porque nós estamos esperando aprender sobre o perdão. Liberar, porque o inimigo, ele não quer que a gente saia do perdão, porque ele quer acusar. Ele quer enfiar o dedo na minha cara e me acusar dos meus problemas. Agora, a professora Zila, pastora, ela leva isso para todos os lugares. Ela leva a importância da gente perdoar acima de tudo. Está a misericórdia de Deus. Não é porque, igual o pastor Cristiano falou, não é porque eu sou boazinha que eu vou ser perdoada. Não, é porque Deus é a pura misericórdia. E apesar dos meus defeitos, das minhas faltas, dos meus erros, ele me perdoa e me libera para entrar num lugar de amor. Agora, como é que eu tô suja e eu vou me conectar com Deus?
Como que eu vou chegar perto de Deus se eu tô presa nos meus pecados? Eu vou ter que assumir a minha culpa com muita responsabilidade, coragem, verdade e sair desse lugar e nunca mais querer passar por isso. Não repetir, porque eu vou falar uma coisa. Não é que eu parei de pecar. Eu peco, gente. Eu continuo pecando. O que eu não posso é viver no pecado. Eu, Ariane, não posso viver nesse lugar de pecado. Eu tenho que, opa, tomar consciência, pequei, pedir perdão e sair desse lugar e levar a vida sem o meu pecado. Uau, é forte. Pastor, o que tem para nós Verdade. aqui? Nós já estamos faltando, tá faltando 10 minutos para a gente se encerrar e o pastor tem tanta coisa para entregar para nós. Meu Deus, abre seu coração. Abre seu coração e tem muita coisa para o pastor entregar em 10 minutos. Então, até aproveitando isso que você falou, fazer um adendo também, é que essa história que você falou da mulher que foi pedir perdão, né, e liberou perdão para o agressor, e no contexto dela, ela entendeu que talvez ela provocou em alguma medida. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por esse coração de alguém que entendeu a necessidade e a preciosidade de liberar perdão e de pedir perdão também. E nós devemos estender isso para todos, mesmo aquela pessoa, porque assim, não é todos os casos, não é em todo momento que é, eu vou ter alguma parcela de contribuição, digamos assim, para aquele problema. Às vezes a pessoa, por exemplo, vamos pensar aqui em crianças que são abusadas sexualmente, né? É. Qual a culpa da Importante esse criança em... tema aí, que o senhor tá, essa visão aí é importante, pastor. Então, que culpa Sim, que essa criança tem? Uma criança, sim, menos de 7 sim. anos, que não é nem pecado, a pureza dessa criança. Eu quero ouvir isso aí, pastor, essa explicação. Então, assim, uma criança e qualquer pessoa, assim, que às vezes ela não tenha contribuição naquele erro. Né? Uma criança, obviamente, ela está sendo abusada sexualmente, ela nem entende do que aquilo se trata, e muitas vezes esse abuso parte de alguém muito próximo, talvez alguém dentro de casa. Então, era alguém que deveria proteger, e é justamente a pessoa que está agredindo. Então, mesmo essas pessoas que não contribuem diretamente para aquela agressão, para aquele erro, para aquela situação, vai chegar um momento em que ela vai precisar liberar esse perdão. Porque, literalmente, a palavra perdão vem de uma raiz de perda. Eu estou perdoando, eu estou perdendo. Porque o que é o perdão? É eu abrir mão da minha convicção, talvez eu abrir mão da minha razão e liberar aquela pessoa. Então, o perdão é justamente eu falar para aquela pessoa: olha, eu perdoo você apesar de você. Eu perdoo você apesar daquilo que você fez, mas eu libero perdão para você. Por quê? E aí é o entendimento do meu coração. É o entendimento de que o Senhor me perdoou apesar de mim. Uau. O Senhor me perdoou apesar de mim, porque quando nós pecamos, o pecado é justamente uma agressão contra o Senhor, contra Deus, que é santo. Deus é todo santo. Quando nós pecamos, é justamente uma agressão contra um Deus que é todo santo. Então, quando o Senhor nos perdoa, Ele está falando isso: olha, eu estou te perdoando, apesar de você. Eu estou te perdoando, apesar do seu erro. Então, quando nós liberamos perdão para as pessoas que nos agrediram, que nos machucaram, que fizeram algo de mal contra mim, eu estou estendendo esse amor que eu recebi da parte do Senhor para essa pessoa. Uau. Eu estou dizendo para ela: olha, eu te perdoo apesar de você, apesar do seu erro, apesar das circunstâncias, mas eu estou te perdoando. E perdoar não é somente uma situação de falar da boca para fora. O perdoar é assim como o Senhor faz com a gente. O Senhor nos perdoa e aquilo que nós fomos perdoados é jogado no mar, nas profundezas do mar, que a gente costuma chamar de mar do esquecimento, né? Mas o texto fala que é nas profundezas do mar. Ou seja, o Senhor não vai resgatar aquilo que ele nos perdoou. Não vai ser cobrado de nós novamente. Então, quando eu perdoo uma pessoa, não é perdoar agora para daqui 6 meses eu jogar na cara dela de novo. Não, se eu então eu não perdoei. Se eu for relembrar aquilo novamente, eu não perdoei. O perdão é: eu libero aquela pessoa
eu estendo o amor e a graça de Deus que foi derramado sobre mim para ela e libero aquela pessoa para viver a sua vida e para E continuar a tirar, sua pastor, caminhada. a legalidade daquela ferida. Porque aí eu tiro a Sim, legalidade do perdão me ferir. Então, não é que eu esqueci, eu não tenho amnésia, não vai apagar, opa, eu tenho memória. Só que aquela memória não vai me ferir. Ela não tá sim. mais liberada para me machucar, para despertar sentimentos ruins. E o mais interessante, pastor, foi o que aconteceu na minha vida depois que eu comecei a pedir perdão e liberar perdão. Eu tava com diástase. Mesmo quem não é médico, as mulheres vão saber. 3 gestações, a barriga, o músculo abriu. E aí, quando eu comecei, eu fazendo fisioterapia com a Kenny aqui, e aí, quando que foi ter um resultado grande? A hora que eu comecei a pedir perdão. Gente, até fechar minha diástase começou a fechar. Por quê? Porque tinha coisa que tava me prendendo, me amarrando. Igual eu falei aqui da nossa arquiteta famosa. O que que acontece? Ela estava num lugar, ela estava numa faculdade ainda, era uma aluna. Quando ela pede perdão, ela fez o quê? Ela fez um fluxo, a vida dela subiu, foi lá pro topo. Aí ela formou a carreira dela, decolou rapidamente. Por quê? Porque você vai virar uma catapulta de sucesso. Hora que você larga. Gente, tem pessoas que emagrecem quilos e quilos porque pediu perdão. Tem pessoas que são curadas de doenças crônicas, diabetes, hipertensão. E eu tô falando aqui, gente, isso aqui é científico. Quantas pessoas sabem do que é o poder do perdão? Então você vai ser jogado lá no alto, no topo, quando você liberar perdão. Uau! A Kênia tá falando que é prova do que acontece quando a gente se posiciona a pedir perdão. Tem uma diástase que tá em processo. Claro que eu tava fazendo terapia e tudo, mas assim, teve um sobrenatural de eu fazer o quê? De eu me aliviar de tudo aquilo que eu tava arrebentando na minha vida, presa dentro da jaula. E o perdão tem a chave, viu? O perdão eu tava presa dentro da jaula com a chave. Só que eu não tinha atitude, decisão de pegar a chave, girar e sair da cadeia. Não era ninguém que me prendeu lá dentro. Não era o meu vizinho que me prendeu lá dentro. Eu mesma que me fiquei presa, eu que me deixei presa dentro daquela cadeia. Eu Quem faço pega essa sempre, chave? sim, eu Quem faço sempre pega? uma comparação, Ariane, assim, quando o perdão é genuíno, é a diferença entre uma ferida e uma cicatriz. Uma ferida, se você for lá ficar futucando e Dói. tocando, vai doer, vai sair sangue. Aí, ali é sinal de que não houve perdão. Mas uma cicatriz, você toca, você vê a marca, você não esquece. Você, como você disse, eu não tive amnésia, né? Eu não esqueço, mas eu toco e não dói mais. É só uma cicatriz. Não dói mais, já passou. Eu lembro daquilo que aconteceu, mas aquilo não me fere, aquilo não tem mais poder de conduzir a minha vida. O que me conduz agora é justamente o perdão. É porque eu perdoei, agora eu estou livre, eu estou leve e eu tenho oportunidade de, como eu disse, estender aos outros aquilo que me alcançou. Uau. Todo perdoador é alguém que perdoa. Aliás, todo mundo que foi perdoado é alguém que perdoa. Né? Então, Hum. se eu entendo que fui perdoado, não tem como eu negligenciar o perdão, não tem como eu reter o perdão. Né? Essa da Então, cicatriz foi forte, viu, pastor? Foi forte porque eu já tô pensando aqui uma coisa que a minha irmã, a doutora Elisa Pena, psiquiatra, falou. Ela compara também a questão de cicatriz. O que que é? Não tem gente que faz tatuagem no corpo, tatua o nome do filho e tal. O que que é a tatuagem? A pessoa coloca uma marca. E o que que é a cicatriz? Ela é uma marca. Só que uma coisa, igual o pastor falou, não dói. Não dói mais, mas ela, o quê? Ela é uma marca de algo que aconteceu. Eu tenho cicatriz de cesárea. Gente, é a minha história. Tá tudo certo. Eu tenho uma cicatriz de uma cesárea. Foi pra vir a vida dos meus filhos. Tem gente aqui que brigou no trânsito, igual ontem eu escutei uma história, brigou no trânsito, tomou um tiro no rosto, tá com a marca, uma cicatriz. Gente, aquilo ali é a história dele, tá tudo certo. Só que uma coisa, não tá doendo mais. Mas ele fica com aquela cicatriz, e aquela cicatriz serve até de âncora. Pra ele não querer voltar para aquele lugar. Ele falou assim: eu nunca mais briguei no trânsito. Eu não quero voltar para aquele lugar. Mas a marca fica para me ancorar e sair desse lugar. Então, encara as suas cicatrizes como ganhos, aprendizados para você fluir, sair dali. amém, amém. Pastor, deixa eu falar uma coisa, nós vamos ter que encerrar. Sim, E eu, sim. eu acho que o senhor vai ter que voltar aqui, porque tem tanta coisa que a gente precisa receber.
E aí, nesse minuto final, eu vou deixar pro senhor fazer um fechamento do que o senhor acha assim que nós não podemos ficar sem. E já encerrar com uma oração. Depois eu fecho só te agradecendo por tudo que o senhor quis Amém. fazer aqui hoje. Porque é o seguinte, nós desviamos o assunto tudo, mas é o seguinte, eu acho que Deus vai levando a gente. O pastor tem a unção. E aí foi levando, a coisa foi indo, fluiu. Então, pastor, tá com você a palavra para fazer um fechamento final. Ó, volte, Amém. pastor! Eliana Poes tá pedindo o pastor para voltar. Uau! Vamos sim, vamos outras Cauê tá falando aqui, o Cauê oportunidades. Olivato, o pastor Cristiano é bênção. Uau! Que isso, Cauê, hein? um amigo de estudos do Invisible College. Menino Legal. jovem, de que tá Sim, mudando gerações, o que ele amém. carrega. Então, Ariane, na verdade, sim, eu até penso que a gente não fugiu do assunto, não, porque a gente estava falando sobre celebração, sobre reconhecimento do que Deus fez, e tudo que nós falamos está encaixado nisso, né? Então, a gente ia falar também sobre Judas, né? Mas fica para uma outra oportunidade, sobre a carta de Judas, né? Fica para um outro momento. Nossa! Uau, carta de Judas, eu precisava ouvir isso. Eu precisava. Pastor, que nós terminarmos a Bíblia, que nós vamos terminar dia 8 de março, Sim, a Bíblia 365 inteira. Fica o convite para o senhor voltar aqui e falar da carta de Judas. Porque a gente sim, ainda mistura. Que Judas é esse? Dois Judas? E eu faço uma confusão disso aí. Eu vou precisar ouvir isso aí depois, hein, pastor? amém. Não, mas esse não é o Judas traidor, não. Na verdade, esse Judas é irmão de Jesus. Mas a gente fala disso num outro momento. Mas vamos encerrar então aqui, lembrando aquilo que a gente falou hoje, né? Nós falamos sobre o Salmo 136, que é um salmo de gratidão pela libertação, pelo retorno do povo de Deus do exílio. Então é um salmo em que o salmista está celebrando o que Deus fez. Ele descreve que os ímpios reconhecem aquilo que Deus fez, mas eles estão também celebrando o que Deus já havia feito, mas com os olhos fitos na promessa completa, naquilo que Deus ainda ia fazer, aquilo que havia sido profetizado por Isaías, no deserto se tornando um jardim frutífero, no deserto se tornando Éden, e talvez esse Éden mais aguardado nosso é justamente a eternidade com o Senhor. Então, termos isso como convicção no nosso coração, sermos pessoas gratas, extremamente gratas por Deus, e lembrando que tudo que nós temos, tudo que nós somos hoje, é somente pela bondade de Deus que nos persegue e que nos alcança. Bom, eu vou orar então aqui só para a gente encerrar, tá Por bom? favor. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela edificação do Senhor por meio dessa live. Que cada pessoa que passou por aqui, aqueles que ainda irão passar, ver essa live no futuro, possam ser edificadas, possam reconhecer e se tornarem pessoas gratas ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por muito mais que o Senhor irá fazer. E tudo isso seja para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, eu desejo que Deus devolva 1000 vezes mais na sua vida, na sua família, em bênçãos, que você seja honrado por Amém. homens, mas Amém. principalmente por Deus, que seu ministério cresça e cresça, que sua palavra chegue a todos os cantos, que vidas sejam impactadas pelo que você carrega, pelo que sai da sua Amém. boca, que você tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual para cumprir a sua missão, seu propósito aqui nessa terra. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição. Pastor, foi Amém. maravilhoso. Quero te conhecer Amém. pessoalmente, te dar um abraço e sentir essa frequência, essa luz de Deus que tem no seu rosto, pastor. Vou me despedindo aqui, agradecendo. Todos que estiveram conectados com a gente aqui. E você falou forte a palavra gratidão. Gratidão eu vou deixar aqui ao meu pai, à minha mãe, que estão lá cuidando dos meus filhos, para que eu possa estar aqui cumprindo, entregando a mensagem que Deus confiou a mim. Pai, mãe, te amo. Pessoal, foi maravilhoso. Nós vamos voltar no próximo sábado. E, pastor, sabe quem vai vir no próximo sábado para falar para nós? A minha irmã, a doutora Lisa Pena, psiquiatra, uma médica. Amém. Que muito tempo não aceitou esse convite, mas ela foi aclamada para vir aqui. E ela recusava, porque ela fala: eu não sou pastora, eu sou psiquiatra. Eu carrego mensagem pra psiquiatria. Aí eu falo, peraí, mas você é palestrante de congresso de psiquiatria nacional, como assim você não vai abrir sua boca? Eu seria nem muito sério abrir a boca sobre a Bíblia. Até que uma pastora lançou uma palavra pra ela. Falou assim, deixa eu falar uma coisa.
Deus tá falando para você abrir sua boca. Tem gente que vai ser acessado pelo que a doutora Lisa, psiquiatra, vai falar. Então, ela carrega algo que tem gente que precisa receber. E ela, como conforme puro sangue, ela tá lendo, tá estudando, tá pegando aí do marido dela, que é um super leitor da Bíblia, essa coletânea. Ela tá juntando tudo que o sogro, a sogra, a cunhada, elas são obediência. Olha a importância da obediência nas nossas vidas. Pessoal, foi lindo. Ó, já estão esperando a doutora Lisa aqui, ó. A Kênia já está esperando. Pastor, foi lindo. Foi lindo. Muito Amém. obrigada por esse Amém. tempo precioso aqui Eu juntos. que agradeço a oportunidade. A Deus toda honra e toda glória. Amém, Uau! Até o amém, próximo amém. sábado. Gratidão, pessoal. Um Tchau, abraço. tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe. Amém, amém.